parando aqui um pouquinho a organização e a faxina do salão e da loja para um dedo de prosa com vocês. Vamos lá? Vamos encrespar? Olá, Crespoderosas, tudo bem com vocês? Começando mais um Encrespando com as Amigas aqui no nosso canal. Bom, era para ter colocado um vídeo no dia seguinte, anterior a esse vídeo. Se você não assistiu, corre lá e dá uma olhadinha. Porém, o que eu tenho observado, né? Ainda estou com dificuldade de vir aqui nas câmeras, por mais que eu acredito que eu fale bem, mas eu não sei nunca para onde olhar, né? E tem algumas coisas que faz com que você se recue a algumas medidas que você já tomou. Como isso, Fer? Explica, te dá um exemplo. De repente, você começa um projeto, você se empolga e aí você fala que vai fazer, que vai acontecer e algo acontece no meio do caminho que te desmotiva, te deixa desamparada, que te deixa incapaz de realizar. Isso pode ser questões de saúde, emocional, mental, e eu costumo dizer que tem os enviados que vêm atribular a vida da gente. E ultimamente eu tenho passado por essas questões, né? Sempre tem alguém para dar pitaco, sempre tem alguém para falar alguma coisa, sempre tem alguém para opinar. Justo que são determinadas pessoas que se querem fazem alguma coisa. E aí deu aquela estremecida na base, sabe? Não essa questão em ficar em observação sobre o que a pessoa falou, porque aquilo que ela falou, de fato, é mais sobre ela do que sobre mim. Mas o porquê que leva uma pessoa a ir lá e dar um pitaco, a ir lá e te desmotivar, e a ir lá colocar um gosto ruim, a estar sempre presente para criticar, para maldizer, para não abençoar, né? Então aí eu fiquei meia inércia aí nessas questões, por isso que o vídeo ainda não saiu. Mas essa semana, uma semana abençoada, nós já começamos aqui o mês de março, hoje é dia 5 de março, né? E passei por uma gripe semana passada, mas também participei, mesmo gripada, de um projeto social no sábado, a qual eu tinha dado a minha palavra que eu iria fazer uma ação solidária junto com uma igreja que me chamou, prestando o meu serviço de corte de cabelo. E eu fui, ainda debilitada, mas eu fui, né? Respondi para a moça que eu iria. Minha palavra foi dada e eu ia fazer também algo em prol de outras pessoas com aquilo que Deus me capacitou. Foi incrível, foi magnífico. Depois eu quero ver se eu coloco aqui algumas fotinhas para vocês. E aquilo me encheu, né? Me encheu novamente. Vê, né, como que é. Fui ali prestar um serviço, eu fui me doar para outras pessoas e naquela plenitude que estava, naquela bênção que estava aquele lugar, naquela magnitude, assim dizendo, da presença do Espírito Santo, se fez presente ali naquele lugar. Deus renovou novamente as minhas forças e cá estou eu para mais um Encrespando com as Amigas. O que eu quero pontuar com isso, né? Sempre vão ter pessoas nesse sentido, com esse afinco perante a nós, ao nosso negócio, aquilo que a gente vai estar fazendo. Porém, cabe a nós se livrar dessas setas, sair, destravar, sabe? E não sair do objetivo. Meu objetivo aqui no canal é criar um diálogo mais próximo com cabeleireiras, com empreendedoras de loja de cosméticos e com profissionais que trabalham com crespas e cacheadas, porque de fato é um mar azul, né? Existe aí uma imensidão a qual você pode trabalhar sendo cabeleireira, dona de comércio, empreendedora, profissional de crespo cacheado. Porém, neste mar azul existem vários outros marzinhos que talvez você não esteja chegando até eles, né? E a experiência, o passo a passo, essa coisa que a gente tem de vivências é que te leva a tirar isso de braçada, né? Quando você cai para dentro. Eu tenho aí 17 anos de profissão, 18 anos de profissão, corrigindo, e isso é que me faz estar até aqui. Então, é sobre
não o sucesso, a vitória, o troféu. É sobre você não desistir, é sobre você ainda estar lá no outro dia fazendo a mesma coisa e tendo as suas pequenas conquistas. Eu não abro mão de valorizar as minhas pequenas conquistas, que para mim não são pequenas, são infinitas, né? Tudo aquilo que a gente faz é infinito. Então, bora para o nosso tema do vídeo. Vale ou não vale a pena ter um salão de beleza em casa, Fer? Ou ter uma loja de cosmético em casa? Eu vivi essa experiência de ter um salão de beleza em casa e vale demais a pena, viu? Por dois motivos. Primeiro, a economia que você vai estar fazendo em relação ao custo fixo de um aluguel, água, luz, às vezes imposto, a essa parte predial, né, internet, você vai estar economizando. E o segundo motivo é que você vai ter ainda mais uma liberdade de tempo e horário. Porém, para você ter uma excelência neste processo de ter o seu negócio em casa, seja salão de beleza ou loja, você precisa ser dotado e tomado de uma palavrinha só: disciplina. Você precisa ser disciplinado, você precisa ter rotina para você conseguir continuar fazendo seus trabalhos como cabeleireira ou continuar fazendo seus trabalhos com venda, porque senão você vai se tornar meramente a dona de casa. Aí o cliente bate lá na porta, você tá toda descabelada, você tá toda despenteada, você tá com roupa de lavar o quintal e você não tá ali pronta como a profissional cabeleireira ou pronta como a vendedora de loja. Então você precisa ter aí disciplina, rotina para manter ainda as suas atividades no seu dia a dia. Fora isso, é super válido. Então eu tive essa experiência por 2 vezes, logo após a pandemia, quando eu trouxe o salão para casa. De início foi, né, tumulto, vucu-vucu e confusão, até eu entender que eu precisava dessa tal disciplina aí. Porque quando você trabalha fora, você acorda, se arruma ou não se arruma e vai trabalhar. Você sabe que aquele período que você está no seu estabelecimento, você está trabalhando. Até o seu cérebro entende isso com mais facilidade. Não, eu estou em outro lugar, eu estou executando um trabalho. À medida que você volta para casa, você se desliga e se dispõe a fazer coisas de casa. Cuidar de filho, fazer janta, lavar roupa. Mas e quando está tudo junto e misturado? Como que seu cérebro vai desligar? Como que você vai se anular em lavar uma louça, em lavar uma roupa, sabendo que você não está atendendo e sabendo que você não está com clientes ali na cadeira? Então você precisa ser tomada de disciplina, ter uma rotina escrita e colocar prioridades ali no seu dia. Isso vai fazer a diferença, tá? Prioridades como aquilo que coloca dinheiro para dentro, né? Entre atender uma cliente e lavar uma roupa, o seu cérebro vai querer te enganar e vai querer falar para você que é mais importante naquele momento você lavar a roupa. Porém, a prioridade do seu negócio é você atender a sua cliente. É isso que vai trazer o dinheiro para dentro da sua casa e também é isso que vai colocar o alimento na tua mesa. Então, dessa forma, você tendo consciência das coisas que são prioridades e das coisas que são importantes, você consegue desenvolver isso durante o dia. Espera só um minutinho que eu vou fechar a janela, começou a chover aqui. Aguenta aí. Voltei, meninas. Janelas fechadas, tudo devidamente no seu lugar. Então, eu estava falando para vocês do primeiro momento, né? Então, logo depois da pandemia, eu trouxe o salão para casa. Hoje, eu consigo confessar para vocês, por má responsabilidade da minha parte, por má gerência financeira, por mau entendimento do meu negócio. Então, eu já não culpo mais a pandemia, eu já tomei para mim as minhas responsabilidades e já corri atrás delas, né? Então, eu entendo que eu não estava preparada, quem estava na realidade, né, por falar em pandemia. Porém, eu vi que eu precisava realmente correr atrás de várias coisas em prol do meu negócio, se eu quisesse continuar com o meu negócio ainda vivo, né? E eu consegui fazer isso estando trabalhando em casa, já que eu não tinha aquela obrigatoriedade em pagar o aluguel, os custos fixos que geravam ali o salão aberto. Eu estando em casa, eu tive mais flexibilidade para poder estudar e correr atrás de algumas áreas que estavam em déficit para fazer ali o meu negócio crescer, alavancar e, se possível, se a gente viesse a passar por algo parecido como o fator pandemia, eu já estivesse ali melhor colocada ou com mais conhecimento sobre. Então, hoje,
dia 5 de março de 2024, eu consigo falar para você que a pandemia foi um fato que tomou e que trouxe proporções muito grandes para mim e para todas as pessoas, mas eu preciso confessar que se eu tivesse alguns conhecimentos prévios em relação à parte estrutural do meu negócio, em relação à parte gerencial, em relação à parte de administração e principalmente cuidando melhor do meu dinheiro, eu não teria sofrido tanto ou tivesse que ter trazido o salão para casa, tá? Então hoje eu consigo de fato falar isso para vocês, que eu errei lá atrás. Errei então em não ter conhecido e não ter buscado os conhecimentos principais. Isso porque sempre nós estamos preocupados em adquirir conhecimento sobre a prática qual a gente pratica ou exerce, né? Então, eu sendo cabeleireira, eu queria buscar conhecimento sobre cabelo. Ah, é a melhor técnica de corte, de luzes, de mecha, de cor. Era mais essas questões. E no mínimo ali, tentar fazer um pouco ali dessa questão do marketing, de publicidade, propaganda. Ainda uma coisa meia boca, com muita resistência. Mas depois da pandemia, a gente teve que sacudir e realmente aprender alguma coisa para ainda se manter à vista e na visão do nosso público. Sendo que trabalhando em casa, eu consegui gerenciar essa disciplina, manter a rotina e trazer esses estudos a qual eu senti necessidade para evoluir. Então, depois que eu estive em casa, super compensou, porque eu tive êxito profissionalmente e eu tive êxito pessoalmente adquirindo mais conhecimentos de fato a qual iria somar com aquilo que eu já fazia muito bem, que eram as práticas em relação ao cabelo. Nesse segundo momento, a qual eu retorno para casa, depois de ter ido novamente para um ponto comercial e aí eu estou voltando para casa, eu já venho com mais consciência e com aquele gostinho de cara, não é isso que eu queria. Eu não queria estar no ponto comercial porque eu entendi como que se trabalha em casa. Eu entendi. Então, quem chegava no meu salão nunca me pegava despreparada, desprevenida, até eu adaptar as coisas. Porém, quando eu levava tudo junto e misturado, várias vezes eu neguei cliente. Batia lá no portão, porque uma vez que o salão é em casa, a pessoa vai bater de segunda, que normalmente o salão é fechado, não abre para expediente no ponto comercial, ela vai bater de domingo, ela vai bater depois das 7 horas da noite, às 8 horas da noite, ela vai bater, porque ela entende que você está na sua casa e que você está disponível para atender a qualquer horário. Então, essas regras, essa conduta é você profissional que vai manuseando ali com o seu cliente. Então, por vezes, logo no inicinho, quando eu fui para casa, eu neguei clientes, porque eu estava lavando roupa, eu falava, avisa lá que a cabeleireira não tá. Mandava meu marido e minha filha falar dessa maneira. Mas como que eu vou atender ela hoje? Gente, olha como que eu tô, né? Ou eu tava lavando roupa, ou eu tava lavando louça, eu tava de pijama, estudando de pijama, e eu ainda ficava brava, tá? Ficava brava porque os clientes iam lá no portão me chamar. E eu, que era para estar pronta, ali recepcionando minhas clientes, não estava e ficava indignada com isso. Até eu falar para vocês que eu precisei compreender que algo estava errado, eu precisava ter outras práticas se eu quisesse realmente estar com o meu negócio ali. Então, foi muito bem gerenciado, eu vi os pontos que eu precisava melhorar. E a partir daí eu sempre estava à espera das minhas clientes. Tendo ou não tendo cliente, eu estava lá arrumada esperando. Nesse meio de tempo eu ia organizando alguma coisa da casa, mas nada que me impedisse de fazer um atendimento. Por exemplo, não era um dia que eu ia fazer faxina, numa terça-feira você não estava me pegando fazendo faxina em casa, porque se chegasse alguém eu não estaria em condições de fazer a faxina. Eu deixava para fazer a faxina de segunda, já que eu não atendia de segunda, ou de domingo, já que eu não atendia de domingo, entende? Então eu fui colocando as práticas da casa, os afazeres domésticos depois do horário de expediente ou antes do horário de abertura lá do meu ponto comercial, que era em casa, na garagem, e isso foi trazendo para mim mais funcionalidade. Eu estava mais disponível para quando um cliente viesse bater no meu portão e precisasse de um serviço meu. A outra forma disso ficar muito mais fácil foi trabalhando de fato com agendamentos e deixando claro para o meu cliente, né? Eu trabalho das 9 às 18 horas, paro para o horário do almoço, no meu caso eu paro porque eu tenho que pegar minha filha na escola,
e depois retomo tal hora. Então, quando eu coloquei as regras do meu negócio em relação a dias de atendimento e horário de atendimento, eu consegui fazer com que o meu cliente compreendesse também que naquele período eu estaria pronta para atendê-los e em outro horário, exceto a esses, eu teria outras coisas para fazer. E aí você vai educando os seus clientes dessa forma, né? E isso deu super certo para mim. Neste outro momento que eu trouxe o salão para casa, como eu via dizendo para vocês, eu já sentia falta de estar em casa, porque eu já tinha entendido esse game, eu tinha mais disponibilidade, eu trabalhava muito com agendamento, eu conseguia levar minha filha numa biblioteca, num parquinho, buscar na escola, ir na reunião da escola, eu tinha mais essa tal liberdade aí social e gerencial de tempo, mesmo trabalhando e tendo ali o meu negócio. Então, calhou, né, de eu trazer um salão para casa, construir lá no fundo, e junto eu trouxe um novo projeto, que é iniciar uma loja de verdade, de fato, né? Então eu queria experienciar a loja ainda ali no fundo da minha casa, trabalhando mais no sistema de online e trabalhando com as clientes que eu já tinha no salão, né, fazendo essa venda casada, para ver se teria um crescimento, se eu pudesse migrar essa loja para um ponto comercial ou não. Então eu experienciei essa loja e graças a Deus os números foram expressivos a ponto de trazer em mim novamente esse desejo de ter a loja em um ponto comercial, depois de muito trabalhar a loja no online. Esses números eu vou mostrar aqui para vocês no próximo vídeo, né? Eu vou trazer para vocês o relato do meu livro Caixa, mostrando para você qual foi o momento que eu escolhi em tirar a loja do ponto do fundo de casa, né, de forma online, para um ponto comercial. Os números foi que me mostrou isso, não foi uma coisa na minha cabeça, agora eu quero e agora eu não quero. Não, foi analisando os números mesmo. Então, um mês após o outro, a gente crescendo ali na numeração de faturamento e lucratividade, nós percebemos até um empate ali em um determinado momento. E aí eu vi que se eu estivesse estrategicamente em um ponto comercial, talvez o faturamento, talvez, né, porque é tudo uma incerteza, talvez o faturamento elevaria se eu atribuísse a loja a um ponto comercial. E de fato, isso aconteceu. Mas isso é papo para o próximo vídeo, tá? Ficando aqui ainda nesse papo, falando para vocês se vale a pena ter um comércio em casa, seja um salão de beleza ou uma loja, qual vale, gente, vale muito a pena. Porém, depende exclusivamente de você. Está ali preparado para receber os seus clientes, você está devidamente trajado para receber os seus clientes e você associar tudo que você faz ali junto com o online. Infelizmente, nós não vamos vivenciar aquela coisa do cliente vir até a loja e comprar porque ele simplesmente ficou naquela vontade de comprar. Nós temos que aguçar nele a vontade ou equilibrar nele a necessidade que ele precisa comprar tal coisa. E como que nós fazemos isso? Através do online, né? Seja você está presente lá no Instagram, no Facebook, quem gosta de TikTok, Kawaii, não importa, você precisa estar presente, você precisa ser visto para ser lembrado. E com isso, você vai conseguir conciliar de fato o seu comércio empreendedor na área da beleza ou em qualquer outra área. E você vai conseguir se destacar e fazer com que ele cresça cada vez mais, independente do lugar que você esteja, tá? Você precisa atrelar isso ao online. Então, eu fiquei por muito tempo ali no fundinho da minha casa, naquela edícula que nós terminamos a reforma exatamente para isso e deu muito certo, né? Não é o lugar. Como cabeleireira, antes eu tinha essa questão dentro de mim, né? Porque tem que ser o melhor salão, nunca tava bom, na realidade. Nunca os meus salões estavam bons. Eu sempre tava comprando um móvel novo, pintando uma parede, comprando uma cadeira, comprando uma chapinha, um babyliss, sempre estava comprando, porque eu sempre atrelava o sucesso do meu negócio a um produto, ou um aparelho, ou a uma marca. E eu sempre ficava em segundo plano. Até eu começar a compreender que de fato não era sobre o produto, marca ou aparelho, que eu tinha um conhecimento para aquilo. E quando eu levei o salão no fundo da minha casa, que aí já não tinha regalias, não tinha espaço instagramável, não tinha cafezinho na xícara, sabe? Não tinha aquele glamour, aquela ostentação
que tem nos salões afora. Ali eu vi que de fato as clientes me procuravam pelo que eu conseguia entregar, por aquilo que eu tinha adquirido de conhecimento e aquilo que eu conseguia fazer através das minhas mãos. Então, assim, independente do lugar, independente de onde você esteja atendendo, se você começou igual eu, que comecei lavando o cabelo das clientes no tanque da minha casa e depois conquistei ali um lavatório pequeno para hoje ter aí um lavatório de porcelana, se você começou igual eu, não se preocupe pela forma a qual você está agora. Não se preocupe, isso é o começo e precisa existir um começo para ter uma evolução. O mais importante você está fazendo com aquilo que você tem, com aquilo que Deus te capacitou e com as ferramentas e armas e possibilidades que você tenha na mão. Mas de fato, faça o melhor que você sabe fazer. Faça o melhor que você puder fazer, com verdade, honestidade e muita empatia para com o seu cliente. Isso de fato vai fazer você ter um êxito independente de onde você está com o seu salão. Então, vale a pena ter um salão em casa? Vale. Vale a pena ter uma loja comercial em casa? Vale. Atrelada, tudo isso a online e mais a sua empatia, profissionalismo e a sua forma de contribuir com o seu cliente. Porque se você não sabe, eu posso te dizer, nós servimos com aquilo que a gente sabe fazer. Quando um cliente senta na sua cadeira, que ele vem prestar um serviço de corte, você está prestando também um serviço de corte para ele. Você está entregando algo que você sabe fazer e que ele não sabe fazer. Então, você está servindo aquele cliente. Então, se você se prestar a servir com a melhor e maior capacidade que você tem, você irá muito longe e vai colher muitos frutos quanto a isso, tá? Se você gosta desses vídeos assim, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Deixa sugestões também aqui no comentário, já me inscreve para o próximo, já se inscreve para você acompanhar o próximo vídeo que será sobre isso, né, sobre o faturamento, sobre os valores que nós tivemos ali em decorrência enquanto loja e salão em casa. Então vou trazer aí o meu livro caixa para vocês. Se vocês já estiverem interessadas nesse assunto, já se inscrevem aqui no canal e fiquem ligadinhas porque amanhã estaremos aqui de volta, tá? Então, beijos, tchau!